Pessoal do oitavo ano, tudo bem? Então, aula de hoje, assunto novo, tá? Assunto novo, então, sugiro que peguem um caderno, peguem uma folha, vai anotando, tá bom? Vai anotando, não deixa de anotar. E vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, vamos discutir aqui, vocês vão ver que é bem tranquilo, bem simples. Vamos lá, ó. Conjuntos, vamos trabalhar agora com conjuntos, tá? E aí a gente trabalha com conjuntos na matemática, porém, conjuntos não é uma coisa exclusiva da matemática. Quando a gente fala de conjunto, é justamente para qualquer coisa. Basicamente, quando a gente fala de conjunto, é quando a gente estabelece uma série de critérios, uma série de categorias e, literalmente, junta uma porção de elementos de uma forma que eles vão representar um grupo, um conjunto, né? Então, a gente pode ter um conjunto de pessoas. Exemplo, nós temos um conjunto de pessoas brasileiras. Qual que é o critério para a gente estabelecer o conjunto de pessoas brasileiras? São aquelas pessoas que nasceram no Brasil ou que se naturalizaram, enfim, aí tem uma série de coisas. Ou, se a gente for pensar no futebol, nós temos um grupo de times que já ganharam um certo campeonato, ou um grupo de times que estão disputando um campeonato. Isso vai gerar um conjunto. Por exemplo, um conjunto de times da Série A, um conjunto de times da Série B, um conjunto de times da Libertadores, e assim vai. Tá? O conjunto de frutas que são cítricas. A gente vai ter um conjunto de frutas que são cítricas. Então, algumas são, outras não, e assim vai. Então, conjunto a gente pode trabalhar em qualquer esfera, inclusive na matemática. Ou seja, quando a gente trabalha com números, a gente pode estabelecer, ou a gente pode criar, fornecer uma série de conjuntos. Beleza? Então, quando a gente trabalha com qualquer coisa na nossa sociedade, a gente vai poder trabalhar, a gente tem a possibilidade de trabalhar com conjuntos, inclusive envolvendo números. Aí vai entrar a matemática nesse meio. Vamos lá então, ó. Por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente ir trabalhando e ver como que um conjunto atua na matemática. Então, lembrando, conjunto é quando você estabelece um critério e junta mesmo, agrupa uma porção de elementos, tá? Elementos é um nome muito importante, não esqueçam dessa nomenclatura. Elementos, beleza? Elemento é o que compõe um conjunto, muito simples, né? Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem conjuntos, eu vou trabalhar com esses dois aqui. Como é que vai funcionar? Isso daqui eu posso falar que é um conjunto, isso daqui também. Beleza, primeiro, a gente tem várias formas de representar um conjunto. Uma delas é fazer um desenho parecido com esse. Como é que esse desenho funciona? Olha só, aqui ó, primeiro eu tenho uma linha fechada. O que é uma linha fechada? Quando você começa uma linha e você fecha ela tem que ser fechada, não pode ter uma abertura. Isso para dar a ideia que o conjunto é fechado, certo? É um conjunto, é um grupo. Então, primeira coisa, eu faço uma linha fechada, não precisa ser em forma de elipse, mais ou menos igual eu fiz aqui, pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser qualquer linha que se feche, ok? Então faz uma linha fechada e dentro dessa linha, dentro desse desenho, eu vou jogar os elementos lá dentro, ok? Então, por exemplo, os conjuntos, aqui nesse caso, eles sempre têm um nome, né? Aqui no caso, aqui na matemática, a gente representa geralmente por letras. Então aqui eu vou chamar de conjunto A e aqui eu vou chamar de conjunto B, ok? Então, primeira coisa, um conjunto, a gente pode refazê-lo, a gente pode desenhá-lo a partir de uma linha fechada, tá? Pode ser uma elipse, pode ser um quadrado, pode ser qualquer coisa, tem que ser uma linha fechada. Dentro dessa linha fechada, dentro desse desenho, eu vou colocar os elementos. E os conjuntos, a gente nomeia eles geralmente. Aqui eu posso nomear como conjunto A e aqui como conjunto B. Fácil, né? Tudo bem até aí? E aí, os conjuntos, eles vão ter elementos. Aqui, por exemplo, olha, eu coloquei uns elementos bem aleatórios. O conjunto A, ele é formado pelos elementos 1, 3, 5, 13, 17 e 23. Sei lá, a gente pode até inventar uma historinha. Isso daqui pode ser a quantidade de peças que uma empresa produziu numa sequência de horas, uma sequência de dias. Na primeira hora, a empresa produziu uma peça. Na segunda hora do dia, produziu 3 peças, depois 5 peças, e assim foi crescendo, por exemplo, tá bom? Então, isso aqui a gente pode inventar. Já na letra B, no conjunto B,
B, eu já coloquei um conjunto um pouco mais fechado, vamos com um critério bem estabelecido. O que é esse conjunto B aqui? O que eu pensei para colocar os elementos desse conjunto B? Inclusive faltou até agora, eu vou colocar ele cá agora. Ó. Nesse conjunto B, eu coloquei todos os divisores positivos de 24. Então aqui ó, faltou o divisor 1, né? Na verdade. Então, aqui tem todos os elementos desse conjunto, são todos os números que são divisores de 24. Ou seja, são aqueles números que eu consigo dividir o 24 e obter um número exato. Eu consigo pegar o 24 e dividir em um número exato de partes. Então, olha só, o 2, o 1, 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24, ok? Então, esses são os números divisores positivos de 24. É um conjunto, concorda? É um conjunto fechado. Eu tenho um número finito, né? Finito de elementos que eu posso dividir por 24, são divisores de 24, ok? Beleza, então, gente, então aqui só para a gente ver que um conjunto na matemática ele pode aparecer de diversas formas. Isso daqui é só um dos infinitos exemplos que a gente pode ter, tá? Então aqui no nosso conjunto A, uma outra forma de representar, sem ser através desse desenho, eu posso representar assim, ó. O conjunto A é igual a abre chaves. Então essa notação é muito importante. O A, que é o nome do conjunto, é o símbolo que a gente está representando esse conjunto, igual e abre chaves. Dentro dessas chaves, eu vou colocar todos os elementos desse conjunto. Então aqui eu tenho 1, 3, 5, 13, 17 e 23. Pronto, fechou. O conjunto A são esses elementos, ok? Então, a gente tem duas, aqui a gente já está aprendendo duas formas de representar um conjunto. É essas duas formas. Em desenho e em forma de símbolo, que a gente só está representando em forma de símbolo esse conjunto A. Lembrando que os dois representam a mesma coisa. Os dois representam o conjunto A. Tá bom? Próximo, conjunto B, que é o conjunto dos inteiros dos positivos divisores de 24. Vamos lá, ó. O conjunto B agora, abre chaves, vai ser o nosso 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Ou seja, o conjunto B é formado por estes elementos aqui. Tranquilo até aí? Então, moçada, primeiro é só aprender a como representar um conjunto. Então, lá desde o começo da nossa explicação, desde o começo da aula, a gente está aprendendo a entender o que é um conjunto, ok? O que é um conjunto? Lembrando que ele pode ser conjuntos, né? Em geral, podem ser pensados fora da matemática, inclusive fora da matemática eles têm muita serventia, porém na matemática também. É aqui que a gente vai focar. A gente vai focar nos conjuntos dentro da matemática. Dentro da matemática é usual que esses conjuntos representem números. Melhor dizendo, na matemática os conjuntos eles são formados por números. Os números são os elementos do conjunto na matemática. Não nem sempre, né? Mas na grande maioria das vezes e na grande maioria dos casos que a gente vai trabalhar, ok? Então aqui, por exemplo, eu tenho um conjunto A e um conjunto B, e aqui a gente aprendeu a representar esses conjuntos de duas formas, através de uma linha fechada, que vai ser um desenho, tá? E através de símbolos. Aqui é a mesma coisa em ambos os casos. Beleza? Daí? Tranquilo? Agora vamos para lá. Ó. Vamos tentar entender agora dois conjuntos, dois tipos de conjuntos bem característicos. O primeiro é o conjunto que eu representei como C. Esse conjunto, a gente vai imaginar que não tem nada lá dentro. Não tem nada mesmo. Então, quando o conjunto não tem nada dentro dele, a gente vai chamar de conjunto vazio. O próprio nome já disse, já dá ideia, é um conjunto que não possui elementos. Como é que a gente pode representar através de símbolo? Igual a gente fez aqui, ó. A gente pode falar dessa forma. O nosso conjunto C, ele é vazio com esse símbolo, tá? Esse símbolo aqui, ó, é uma bolinha cortada. Esse símbolo significa que esse conjunto C é vazio. Eu não possuo elementos dentro do C. Ou ainda, eu posso colocar dessa forma. Ok?
uma dupla de chaves vazia, sem nada lá dentro. Eu posso colocar desses dois jeitos. Simples, né? Então aqui, se você tiver um conjunto que não tenha nada lá dentro, ele vai ser chamado de conjunto vazio. Combinado? Bem simples essa parte, né? E agora, eu trouxe um conjunto que vocês conhecem desde novinhos, desde neném. Mesmo que vocês ainda não chamassem ele dessa forma, não conhecessem a complexidade dele, porém vocês conhecem o conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? São os números que a gente conhece, os números inteiros positivos. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante até o infinito. Todo mundo conhece o conjunto dos naturais, mesmo que nem saiba o nome, mesmo que nem saiba a complexidade dele, mesmo que não tenha estudado o conjunto dos naturais, todo mundo conhece, todo mundo sabe os números, né, positivos, 1, 2, 3, assim vai. Então, por exemplo, aqui nos naturais, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais lá para frente, a gente vai ter o 12, depois, mais ainda, a gente vai ter o 1432 e assim vai. A gente tem vários, ok? Inclusive nem precisa colocar esses pontinhos, né? Aqui a gente pode colocar do jeito que quiser. Nesse desenho é bem livre a forma que a gente coloca os números. Só que, qual que é a diferença do conjunto dos naturais, por exemplo, para esses dois conjuntos aqui que a gente tem? A diferença desse conjunto dos naturais é que ele não acaba. O conjunto dos números naturais é infinito. Ele não acaba, né? Ele, enfim, tem infinitos números. Afinal, são os números inteiros positivos. E a ideia nossa de número é que não existe um fim. São infinitos os números. Se você começar a contar os números, né, decimais, a gente, né, trabalha aqui desde o início dos nossos tempos, você não vai terminar. Você vai começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí você continuar essa conta, você nunca vai terminar, né? Isso que é a ideia nossa de número. Essa que é a ideia nossa de conjunto dos números naturais. Então, vocês concordam comigo que o conjunto dos naturais ele é infinito. Então, esse que é a ideia que a gente vai trabalhar aqui, ó. Aqui a gente tem um conjunto vazio e aqui a gente tem um conjunto infinito. Conjunto infinito. O que pega então um conjunto infinito? O próprio nome diz, ele não tem fim. Então, por exemplo, se eu fosse representar os naturais em forma de símbolo, primeiro, que não dá para fazer igual eu fiz aqui, de colocar tudo no mesmo, nessa notação aqui, não tem como, porque os naturais são infinitos. Então, como é que a gente resolve isso? Você pode colocar assim, ó, começando do zero, 1, 2, 3, 4, e assim vai, por exemplo. Por exemplo, você pode fazer de outras formas ali, mas os naturais é isso. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Então você coloca, por exemplo, uma reticências ali para mostrar aquelas reticências da ideia de que aquilo ali é infinito ou aquilo ali nunca vai ter fim. Combinado? É até esquisito a gente colocar umas chaves fechando, mas não tem problema. Isso aqui é só uma notação, tá bom? Então, conjunto vazio, conjunto infinito e conjuntos finitos, ou seja, conjuntos que são fechados, tem fim, certo? Então, essa é a primeira ideia, a ideia inicial de conjuntos. Agora a gente vai trabalhar com alguns outros conceitos que é muito importante nesse primeiro momento, beleza? Só um minutinho que a gente já vai trabalhar, já vou colocar aqui no quadro para a gente. Muito bem, moçada. Então, continuando a nossa discussão, observa agora esses dois conjuntos, né? Coloquei agora um conjunto A e um conjunto B, diferente daqueles que a gente estava trabalhando, tá bom? Então, pode deixar conjunto A e B mesmo, só lembra que é diferente daqueles que a gente trabalhou no início da aula. Ó, no conjunto A, a gente tem esses elementos aqui, 1, 4, 9, 16 e 25, e no conjunto B, lembrando que não precisa de pensar, isso aqui, qual que é a lógica disso, nesse momento não é tão importante. O que a gente está querendo discutir aqui é o que é conjunto e qual que é a ideia por trás desse conceito. E aqui o conjunto B, a gente tem 1, 8, 27, 64 e 125. Beleza? Então a gente tem esses dois conjuntos aqui e tal, beleza. O que acontece? Aqui a gente vai trabalhar agora com alguns símbolos, que é muito importante quando a gente trabalha com conjuntos. Como eu disse no começo, os conjuntos eles são formados por elementos.
que é isso que eu queria trabalhar com vocês agora. Olha só. O que acontece? Quando a gente observa esses dois conjuntos aqui e observa com mais atenção os elementos dele, a gente pode trabalhar com um símbolo ou alguns símbolos que são muito importantes quando a gente está lidando com conjuntos. O primeiro símbolo é esse aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar o número 4 aqui, né? O 4, eu posso falar que o 4 ele pertence ao conjunto A, certo? Olha, o elemento 4 pertence ao conjunto A. Então a gente pode escrever isso da seguinte forma: 4 pertence a A. O que isso quer dizer? Ó, isso aqui, ó. Esse é aqui, ó, esse é dessa forma, desse jeitinho aqui mesmo, com esse é formado por, né, como se fosse um C, um tracinho no meio. Esse é, ele significa pertence. Ok? Então, posso falar, por exemplo, que o 4 pertence ao A. E, em contrapartida, eu posso falar que o 8, por exemplo, pertence ao conjunto B. Concorda? Olha, o 8, ele pertence ao conjunto B. Simples demais essa ideia, certo? Se a gente tem o pertence, é justo a gente pensar que a gente vai ter o não pertence. Por exemplo, olha, se eu tiver, por exemplo, isso aqui, ó. Se eu trabalhar com 16, eu posso falar que o 16, ele não pertence ao conjunto B. Olha para vocês verem. O 16, ele está no conjunto A e ele não está no conjunto B, concorda? Então, o 16, ele não pertence ao conjunto B. Combinado? O 16 ele não está presente aqui no conjunto B, ele está só no lá e tudo mais. Então, esse Ezinho cortado vai significar para a gente, ó, não pertence. Ok? Fechou. E agora, a gente pode, né, pegar um exemplo contrário. Né? Se eu pegar aqui, por exemplo, olha, o 125, né? O 125, ele não pertence a qual conjunto? O 125 está aqui no conjunto A? Não. Então, o 125 não pertence ao conjunto A. Tudo bem? Então, primeiro, eu só quero que vocês entendam isso. A ideia desses dois símbolos, o Ezinho e o Ezinho cortado. O Ezinho, simples, significa pertence. Então, a gente lê mesmo, falando 4 pertence ao conjunto A. 8 pertence ao conjunto B. E no caso do Ezinho cortado, 16 não pertence ao conjunto B e 125 não pertence ao conjunto A. Suave? Facinho, né? Essa é a primeira parte aqui. Esse é o primeiro símbolo. Agora vamos ver outros símbolos, como é que eles funcionam. Já vou colocar no quadro e a gente discute. Olha só. Então, moçada, mais um desenho para a gente trabalhar aqui, combinado? Aqui é um desenho um pouco bagunçado e é assim mesmo, até porque muitas vezes a gente vai trabalhar com isso. E é um desenho em que conjuntos estão relacionados. Como que a gente vai entender isso? Primeiro, a gente pode chamar isso aqui de diagrama de Venn, tá? Ó, diagrama de Venn. Muito bem, diagrama de Venn, não precisa de entrar no mérito de quem foi Venn e tudo mais, só que é um diagrama, ou seja, é uma forma de representar, principalmente em forma de desenho, em que nós temos aqui, ó, esses desenhos e a gente vai representar os conjuntos a partir desses desenhos e observando o desenho, analisando ele, a gente vai conseguir relacionar esses conjuntos. O que acontece? Ó, eu tenho 3 conjuntos. Tenta enxergar eles aí, ó. O conjunto A, que eu desenhei de azul, o conjunto B, que está de preto, e o conjunto C, que está de vermelho. Então, são 3 conjuntos diferentes que estão misturados ali, digamos assim. E dentro dos conjuntos, a gente tem alguns elementos, tá? A partir disso, vamos trabalhar um pouco. Ó, primeiro, observando o conjunto A, pensa comigo. Quais são os elementos do conjunto A? Vamos anotar isso, ó. No conjunto A, nós temos... Quais são os elementos? Vamos observar tudo que está dentro do conjunto A. Lembrando que, quando a gente trabalha com conjunto, é o que está dentro da linha, ou seja, o que está dentro da linha A, né, dessa linha, desse conjunto A, está tudo ali que está ali dentro,
vão ser os elementos do conjunto A. Então, olha, se vocês observarem tudo que está dentro do A, quais são os elementos que a gente tem ali? A gente vai ter, por exemplo, 36, 1, 3, 2, 9, 16, assim vai. Não importa a ordem. Se você quiser colocar em ordem crescente, pode. Se quiser colocar bagunçado, não tem problema. Tá bom? Então, por exemplo, eu posso colocar até bagunçado aqui mesmo. Não tem problema nenhum. Ó, 36. O que mais? Eu tenho 18. O 3. O 9. O 1. O 2. O 6. O 4. E o 12. Você já pensou, mas como assim? O 9 é do A, ele está dentro do C, não tem problema. Observa que o 9, ele está dentro do C? Está, ele está dentro do conjunto C, que é o do vermelho. Só que ele também está dentro da linha do A, ele está dentro da linha azul, concorda comigo? Então é por isso que o 9 também é do conjunto A nesse caso. E aí vamos continuar. Quais são os elementos do conjunto B? Ó, no conjunto B, nós temos esses aqui, ó, que estão claramente aqui dentro do B, ó, 8, 10 e 14, por exemplo. Só que são só eles os elementos do B? Não, olha só, eu tenho 4 e 12, que também está dentro da linha do B. 4 e 12. E além disso, não podemos esquecer do 2 e do 6. O 2 e o 6 também está dentro aqui, ó, do B. Concorda? Então eu tenho o 2 e o 6 aqui, ó. Combinado? E por último, o conjunto C. Olha o conjunto C. O conjunto C, gente, quais são os elementos? O que está dentro do C? O 2, o 6, o 1, o 18, o 3 e o 9. Lembrando que não precisa ser na ordem crescente, pode estar bagunçado, não tem problema. Aqui, a gente está apenas representando os elementos do conjunto. Tranquilo? Não importando qual que é a natureza, qual que é a categoria para ter sido feito esse conjunto, para ter sido formado ele. Combinado? Então é isso. A, B e C. Esses são os elementos de cada um deles. Tá? Agora vamos relacionar. A gente listou quais são os elementos. Vamos relacionar os conjuntos. Para isso, vou apagar aqui essa parte para a gente discutir. Ó. Vamos lá. Vocês podem perceber que nos conjuntos eles têm alguns elementos em comum, né? Por exemplo, o A e o C têm elementos em comum. O que eu estou querendo dizer? Alguns elementos estão tanto no A quanto no C ao mesmo tempo, ok? E a mesma coisa do A com B e o B com C, tá? Então, quando a gente relaciona com elementos que estão ao mesmo tempo em dois conjuntos, a gente tem alguns símbolos para representar. O primeiro deles, que a gente pode trabalhar, vamos olhar primeiro para o A e para o C, tá? Olha o conjunto A e olha o conjunto C. O que a gente pode falar do conjunto A e do C? Qual é a relação entre eles? Observem que o conjunto C, ele está literalmente dentro do conjunto A, concorda? Olha só, o conjunto C está dentro do conjunto A. Ele está totalmente dentro, não só uma parte. Ele está totalmente dentro. Quando isso acontece, a gente vai colocar dessa forma. Ó. Eu posso colocar o seguinte. Naquele nosso exemplo ali, o A... Melhor. Vamos colocar de outra forma. Vou colocar o C... Não, ficou feio isso aqui, calma aí. O C está contido. Então, olha, esse símbolo aqui, vou até fazer de outra cor para não confundir com o C. O C está contido em A. Então, pelo desenho fica bem claro. O C, ele está contido no A, ele está dentro. Todos os elementos do C estão dentro do conjunto A. A gente pode perceber isso aqui quando a gente listou. Olha só, tudo que está aqui, ó, dentro do C também está aqui no A. Vamos conferir. O 2 aqui do C está dentro do A também. O 6 está aqui. O 1 está aqui. O 18 também. O 3 também. E o 9 também. E aí, tome muito cuidado. O C está dentro do A, mas o A não está dentro do C. Observa que no A
eu tenho alguns elementos que o C não tem. Por exemplo, o 36, o C não tem, o 12 e o 4. Né? Que pelo desenho a gente percebe, o 36, o 4 e o 12 não estão dentro do C, eles estão só lá. Combinado? Então o primeiro símbolo é esse aqui, ó, está contido. Ok? É justamente uma espécie de C, tá? É tipo um C mesmo, está contido, dessa forma. Tranquilo? Em outras, né, se a gente for pensar em outro caso, observa agora o C e o B, tá? O C e o B. O C está dentro do B, igual aconteceu lá? O conjunto C está totalmente aqui dentro? Não, ele está só uma parte, ele tem só uma parte dentro do B. Quando isso acontece, quando você tem um conjunto que não está totalmente dentro do outro, eu posso falar sem problema que o C, agora o C, não está contido em B. Ok? O C, ele não está contido em B. Não está contido. Beleza até aí? Tranquilo, moção? Muito bom. Então, por enquanto a gente tem isso. Inclusive, deixa eu até te fazer isso aqui, ó. Marca aí. Só para a gente trabalhar mais um pouquinho, deixa eu fazer aqui no canto, ó. C junto com o A e o C e o B. Então a gente viu que o C está contido em A e o C não está contido em B. Ok? Então, ó, está contido. E aqui, ó, não está contido. Bem tranquilo, né? Então, vamos lá, vamos entender. Isso é o primeiro. Agora, a gente tem alguns outros símbolos. O mais importante no momento, ou os mais importantes, são quando, por exemplo, acontece igual C com B ou A com B. O que acontece? Vamos relacionar primeiro o A e o B. O A e o B, eles não estão um dentro do outro. Isso não acontece. Só que percebam aqui, ó, que o A e o B, eles têm uma área mesmo em comum, né? Eles têm uma parte ali desse conjunto em comum, certo? Então, quando acontece isso, eu vou falar, o A e o B, eles não estão totalmente juntos, né? Eles não estão um dentro do outro, porém eles têm uma parte, uma área em comum. Quando acontece isso, a gente pode pensar em A, eu posso pensar aqui, ó, em A e o B, eu posso pensar na interseção. Então esse símbolo aqui, ó, esse U de cabeça para baixo, eu vou chamar isso aqui de eu vou chamar de interseção. O que é interseção? É essa área em comum, é o que os dois conjuntos partilham, é o que está comum aos dois conjuntos. Observe então de novo, o A e o B. Agora observe o desenho. O que é comum ao A e ao B? Ou seja, o que está comum ao A e ao B? Quais elementos estão presentes nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Aqui observa que, se eu for observar no desenho, o 2, o 6, o 4 e o 12, eles são elementos que estão comuns ao A e ao B. Beleza? Bem simples essa parte, né? Então, isso daqui é uma interseção de A e B. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar um pouquinho melhor com isso aqui, tá? Porque quando a gente faz essa relação, a gente pode trabalhar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai mexer. E, além disso, nós temos, para fechar, vamos pensar agora no C e no B, tá bom? O C e o B, a gente viu que eles também não estão, nenhum está dentro do outro, ou seja, nenhum está contido no outro. Muito bem. Só que nós podemos pensar, se eu fosse juntar todo mundo, imagina, por exemplo, uma situação fora da matemática. Imagina que eu tenha, mais uma vez, futebol, né? Futebol. De novo, eu tenho os times da Série A e os times da Série B. Eu posso pensar em fazer um campeonato junto com todos os times, né? Por exemplo, uma Copa do Brasil, né, que junta vários times, mas essa Copa do Brasil, entre aspas, ela vai ser apenas dos times da Série A com os times da Série B. Quando a gente trabalha com isso, quando a gente junta esses dois conjuntos,
conjuntos, os da série A com os da série B, a gente está unindo os dois conjuntos. A gente está pegando dois conjuntos aqui e está unindo eles. Ou seja, a gente está fazendo uma união, e é justamente isso que a gente faz aqui nos conjuntos aqui, né, na matemática. Aqui eu tenho um conjunto C e um conjunto B. A gente vai pensar conjunto C e conjunto B, a gente vai pensar na união, ou seja, U para cima, é na união. Então a U vai significar união, ou seja, eu vou unir, eu vou juntar o conjunto C e o conjunto B, os elementos de cada um deles. Então é como se eu pegasse tudo que eu tenho em C com tudo que eu tenho em B. Tranquilo? Bem simples, bem fácil. Vamos lá, vamos ver como é que então a gente vai fazer isso. Primeiro, C está contido em A. Quando eu falo que C está contido em A, isso aqui não vai produzir nenhum conjunto da verdade, né? Mas, se eu fosse pensar no C está contido em A, basicamente é que todos os elementos do C estão em A. Então aqui eu nem preciso de pensar. E o C não está contido em B também, é só uma anotação. Agora, quando a gente trabalha aqui, por exemplo, A interseção com B e C união com B, a gente pode imaginar que isso daqui vai formar outro conjunto. Por exemplo, quando eu faço isso, observe comigo, pensa comigo para vocês verem se faz sentido. A interseção com B, ou seja, quais elementos estão em A e em B ao mesmo tempo? Observa aqui, são os elementos 2, 6, 4 e 12. O 2, o 6, o 4 e o 12, eles estão no A e estão no B ao mesmo tempo. Então, eu tenho ali, por exemplo, 2, 6, 4 e 12. E aí, se eu fosse pensar agora na ideia de união, olha, C união com B. Quais elementos, quando eu vou juntar o C e o B, quais elementos que resulta isso? Eu tenho aqui, se eu for juntar o C com o B, eu vou ter 9, 18, 1, 3, 2, 6, 4, 12, 8, 10, 14. Um bocado de elementos, certo? Então aqui, se eu for juntar o C e o B, vai ter esse tanto de elemento, Eu vou ter, 9, 18, 1, 3, 2, 6, 4, 12, 8, 10 e 14. Então, essa é a ideia de união agora. Eu estou unindo o C e o B, está dando esse tanto de elemento. Simples, né? Toma cuidado para não repetir, tá bom? Quando eu junto o C e o B, toma cuidado para não repetir os números que estão na interseção, ok? E aí, só uma curiosidade. Imagina agora que eu pense na interseção de todos os conjuntos. O que é isso? Eu vou fazer isso aqui, é A, interseção com B, interseção com C. Desse jeito, o que isso aqui significa? Eu estou tentando pensar na interseção, ou seja, na área em comum, nos elementos em comum dos conjuntos A, B e C. Isso daqui vai resultar em... Olha, se eu fosse pensar na interseção dos conjuntos em comum, dos elementos em comum de todos os conjuntos, o que está comum a todos eles? É justamente esses dois camaradas aqui, o 2 e o 6. Percebe que o 2 e o 6 eles estão presentes em todos os conjuntos. Ele está no conjunto A, ele está dentro do conjunto B e está dentro do conjunto C. Essa é a interseção de todos os conjuntos, ok? Então, esses são mais alguns símbolos que a gente tem. Contido, não está contido, interseção e união, ok? Se não entender muito bem, volta um pouco para você, perceber que é bem simples, bem fácil, tá? E mais para frente, no decorrer das nossas atividades, a gente vai trabalhar bastante com isso. Beleza, moçada? Então, pessoal, para fechar, aqui, vamos só trabalhar um pouco aqui com essas... Enfim, só para a gente finalizar e formalizar essa parte dos conjuntos, a gente tem aqui os conjuntos A e B. E vamos só formalizar os símbolos que a gente estava trabalhando até agora. Primeiro, eu posso representar o conjunto assim, diferente um pouco daquele formato circular ou elipsoide. Aqui eu tenho, elíptico na verdade, desculpa. Aqui eu tenho uma espécie de retângulo, tá? E aí não tem problema, basta que a linha seja fechada, como eu disse. Então pode acontecer isso aqui. E aí, vamos trabalhar primeiro com aqueles dois símbolos que a gente acabou de ver, interseção e união. Aqui, por exemplo, olha, se eu pensar nessa área aqui, isso daqui vai ser justamente a união dos dois conjuntos.
Isso aqui vai ser a união do conjunto A e do conjunto B. Quais elementos que estão presentes aqui nessa área que eles estão compartilhando? Os elementos 1 e 2, ok? Os elementos 1 e 2. Então, eles são os elementos da interseção. Então, eu posso colocar dessa forma, ó. Aqui eu tenho A e B. Eu posso pensar, então, aqui ó, na interseção de A e B. Vão ser justamente os elementos 1 e 2. Simples, né? E o outro símbolo que a gente estava trabalhando era justamente o da união. Então, o que seria a união aqui nesse caso? Seria se eu pensasse assim, ó. Se eu pensasse em todo o elemento, se a gente fosse trabalhar com todo esse elemento aqui, ó, se eu juntasse todo mundo, se eu fosse pensar na junção dos dois conjuntos, isso daqui seria a união. Então, basicamente, o nome já ajuda. É você unir, é você juntar os dois conjuntos. Então, se eu unir A e B, isso daqui vai ser 1, 2, 3, 4, assim vai. Ó. É 1, 2, 3, 4, 6, né? 6, 7, 12 e 14 aqui, por exemplo. Então, isso é a união de todo mundo. Você juntar, você somar os dois conjuntos. Ok, gente? Esses são os dois símbolos que a gente tem trabalhado, que servem muito para a gente relacionar dois conjuntos. Ok? E os outros símbolos que a gente trabalhou, vamos só lembrar, eu tenho esses camaradas aqui, ó. Que a gente trabalhou hoje. Né? Lembrando que tem muitos outros símbolos, a gente vai trabalhar com eles mais para frente. Só que hoje é importante que a gente tenha firme esses. Pertence e não pertence, a gente pode utilizar todos os símbolos ali, na verdade, exceto o contínuo, porque nenhum conjunto está contido em outro aqui. Porém, eu posso trabalhar, por exemplo, olha, o 7 pertence ao B, ou o 7 não pertence ao A, por exemplo. O descontínuo não tem como, né? Porque nenhum conjunto está contido no outro. Mas o não contido você pode. O A não está contido no B e o B não está contido no A. Interseção e união, a gente acabou de ver aqui. Certo? Então, espero que tenha ficado firme aí, que tenham entendido. Valeu demais. Até a nossa próxima aula. Grande abraço.